Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Este programa também pode ser acessado através dos canais da rede EdSat, os canais da educação, por todas as pessoas que possuam parabólica digital. Hoje nós vamos debater a sustentabilidade urbana e ambiental. E para isso nós convidamos o professor Luiz Carlos Anselmo Torinho, ele que é graduado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, ele tem mestrado em gestão ambiental, análise e gestão ambiental, ele é especializado em gestão rural e agroindustrial, ele é doutorando na área de paisagismo e análise ambiental pela Universidade Federal do Paraná. O professor Tourinho vem de uma família tradicional aqui do estado do Paraná. Seu bisavô foi governador do estado, seu avô foi general e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do estado do Paraná. O professor Tourinho já foi assessor da Federação da Agricultura do estado do Paraná, ele é docente da disciplina de gestão ambiental, ele atua com consultoria e sustentabilidade. Aliás, professor Luiz Anselmo Merlim Torinho, em primeiro lugar quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e me parece que esse termo sustentabilidade ele está sendo um pouco vulgarizado. Isso, professor. Primeiro, eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui debatendo, né, esses assuntos junto com o senhor, dentro do Grupo Uninter, né? Bom, na realidade, a gente vê nos dias de hoje que o termo sustentabilidade ele está sendo utilizado de forma bastante vulgar mesmo, né? Hoje qualquer empresa diz que trabalha com sustentabilidade, que tem sustentabilidade. Na realidade, a sustentabilidade ela implica em a organização incorporar 3 variáveis. Nós temos a organização, então, ela tem que incorporar a variável ambiental, né? Sustentabilidade diz respeito à variável ambiental, mas ela também deve incorporar a variável econômica e a variável social. E muitas vezes a gente não vê isso das organizações. A gente vê aquela organização que cuida das questões ambientais, mas não se atém à variável econômica e à variável social. Aí vão me perguntar assim, mas o que tem a ver a variável econômica e a variável social com a sustentabilidade? Tem tudo a ver, professor. Por exemplo, vamos dar aqui, como nós estamos tratando de sustentabilidade urbana, vamos dar um exemplo aqui na cidade mesmo. Quando o município tem que realocar uma comunidade que está instalada em uma área de risco para uma outra área, o município, né, a governança do município, ela deve se ater para saber se realocando essa comunidade para este outro lugar, não vai ter aí um problema de sociabilidade desta comunidade. Porque muitas vezes você realoca e as pessoas voltam para aquele lugar, porque elas já estão acostumadas naquele lugar, elas não querem sair daquele lugar, né? Então, por isso que é difícil para a governança municipal realocar comunidades que estão em área de risco. Professor Tourinho, em relação a essa questão da sustentabilidade urbana que o senhor está abordando, nós sabemos que o Estatuto das Cidades, ele traz alguns instrumentos, inclusive o próprio Estatuto fala do estudo de impacto ambiental, que já vem da nossa legislação, mas ele traz um
um instrumento novo, recente, que é o estudo de impacto de vizinhança. O senhor, quando faz essa abordagem, o senhor também estaria, digamos assim, já vendo esse novo instrumento que está, que é o estudo de impacto de vizinhança, que muitos municípios, poucos ainda estão utilizando desse instrumento? Na realidade, por ser um instrumento novo, né, ainda muitos profissionais da área de sustentabilidade têm uma certa dificuldade de trabalhar com esse estudo. Até porque ele engloba, como o próprio nome já diz, ele engloba a vizinhança de onde o empreendimento vai ser alocado. Então, para você fazer esse estudo, você deve levar em consideração uma série de variáveis, por exemplo, estudo do solo, estudo do ruído, uma série por exemplo, quando o empreendimento for alocado naquele lugar, ele vai trazer uma melhor urbanização, por exemplo, para aquela região, vai ter transporte coletivo para as pessoas que vão passar a vir trabalhar naquele empreendimento, pessoas que vão se deslocar de outras regiões para aquele empreendimento, vai ter transporte coletivo que as traga até aquele... Então é uma série... o empreendimento vai afetar, por exemplo, a bacia hidrográfica que faz parte daquela região onde o empreendimento vai estar alocado. Então o estudo de impacto de vizinhança é um estudo bastante complexo e que deve ser tratado com os profissionais que vão fazer esse estudo, devem ter um conhecimento da região onde o empreendimento vai ser alocado, de toda a parte urbana, de praticamente tudo, solo, rio, floresta, vegetação, tudo. Também tem a questão das escolas, se vai ter escola próximo daquele empreendimento, creches, tudo isso influencia no estudo de impacto de vizinhança. Professor Tourinho, o nosso país, o nosso planeta, podemos assim dizer, tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. Certo. A vida aqui no nosso planeta, ela tem aproximadamente de 3 bilhões e meio de anos a 3 bilhões e 800 milhões de anos que nós temos a vida microscópica. Certo. As árvores, digamos assim, os animais, os peixes, os anfíbios, eles surgiram aí há cerca de 500 milhões de anos. Isso. Nós tivemos uma espécie que ela dominou o nosso planeta por 150 milhões de anos, que foram os dinossauros. Isso. Aliás, eu estudei muito os dinossauros em função do meu filho, Bernardo, de 6 anos, que tudo que tem sobre dinossauros ele estuda e eu sou obrigado a aprender sobre os dinossauros. Mas os dinossauros foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. E há 130, 150 milhões de anos surgiram os mamíferos, dos quais todos nós descendemos. E a nossa espécie, embora o Homo erectus, os primatas tenham aí 5 milhões de anos, mas nós, o Homo sapiens, estamos aqui nesse planeta há apenas 190 mil anos. Ou seja, é muito pouco tempo. E no último século nós vivemos um momento de uma grande explosão da indústria, de poluição, e há esse debate. O nosso planeta está havendo um superaquecimento, os oceanos vão aumentar. Como é que vai ser a nossa civilização nos próximos 50, 100 anos? Então eu gostaria do senhor, que é um especialista nessa área, que estuda a sustentabilidade, o senhor acha que as nossas autoridades, as pessoas estão conscientes da importância de preservar esse habitat da espécie humana, dos 7 bilhões de seres humanos que vivem aqui na Terra? Olha, professor Jorge, essa é uma pergunta bastante difícil, viu? Porque nós que somos professores e vemos isso no dia a dia, o meu dia a dia é trabalhar com essas questões ambientais,
E eu digo o seguinte, o planeta, na realidade, ele se ajusta a tudo isso, né? Devagarinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ele se ajusta. O problema é realmente a espécie humana, né? Que não para pensar, né, na degradação ambiental que ele está causando com as suas atitudes. O que eu posso dizer ao senhor é o seguinte, se a gente parasse para pensar e mudasse as nossas atitudes, mesmo assim ainda teríamos um longo período para que as coisas se ajustassem. Então, não adianta a gente imaginar que vamos mudar as nossas atitudes hoje para daqui 10, 15, 20 anos as coisas estarem melhores. Não vai acontecer dessa forma, né? Vai demorar muito tempo ainda para que as coisas se ajustem. Isso é uma coisa que eu debato bastante com os meus alunos em sala de aula, porque, infelizmente, o ser humano é uma espécie, e todos nós, não tem exceção, todos nós somos resistentes a mudanças. Então, quando se trata de mudar atitudes, o ser humano sempre está resistente a isso. Tem os aspectos econômicos também. Sim, tem os aspectos econômicos, tem a questão de sociabilidade também. É aquilo, eu falo para meus alunos assim, ó, alguém tem ou teria coragem de sair daqui, de Curitiba, do seu conforto, bonitinho e tal, e ir trabalhar lá na Amazônia, por exemplo, lá no meio da floresta amazônica, onde está se precisando de pessoas que desenvolvam aquela região, ninguém vai. Porque está aqui no seu conforto, na sua zona de conforto, tem seus amigos e tudo e tal. Então, essa mudança de atitude, ela é muito, vamos dizer assim, ruim, muito difícil para o ser humano ter, né? Professor Tourinho, mas vamos fazer agora um questionamento. O senhor que estuda esse tema, é um especialista, mestre, doutorando agora, o senhor não notou nos últimos anos uma conscientização maior, principalmente depois que nós tivemos aqui em 92 a Eco 92 no Rio de Janeiro, agora vamos ter o Rio Mais 20. O senhor parece que há uma certa conscientização maior nessas últimas décadas, o senhor não acha? Depois da conferência de 1992 no Rio, que foi chamada de Eco 92 ou Rio 92, houve sim uma certa, vamos dizer assim, mobilização da sociedade civil organizada para, vamos dizer assim, em favor do meio ambiente. O problema é que ainda é muito pouco, professor. Porque, veja só, de 92 para cá, nós tivemos uma série de legislações que se ajustaram às organizações, né? Elas tiveram que se adequar a essas legislações. Então, nós tivemos aí legislação de gestão de recursos hídricos, nós tivemos uma lei muito importante, que é a lei 9605, que é a lei de crimes ambientais. Essa legislação, ela inovou na questão dos crimes ambientais. Então, antes, qualquer organização ou qualquer pessoa jurídica que cometesse um crime ambiental era considerado apenas uma sanção, era uma contravenção ambiental. Então, ela respondia apenas na esfera civil e na esfera administrativa. Com a lei de crimes ambientais, ela passou a responder em 3 esferas, na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera criminal. Então, hoje, né, a organização ela tem que se adequar a essa legislação, senão ela vai sofrer uma série de sanções, multas, né, e pode até ser, a sua atividade pode até ser embargada, pode ser suspensa. No início da nossa entrevista, professor Luiz Tourinho, o senhor falou de que se está distorcendo muito este termo sustentabilidade. O senhor não percebe também que muitas empresas usam esse termo
mais para o marketing. Sim. E algumas das suas práticas não condizem com aquilo que elas divulgam e promovem? Sim, eu vejo muito disso. Imagine aí empresas que falam na mídia, compre o meu produto que eu vendo, que eu planto árvores. Se a gente for imaginar, né, um universo aí de 190 milhões de pessoas, que vamos por aí que 20 milhões comprem esse produto para essa empresa plantar árvores, nós não íamos mais precisar plantar árvores aqui no Brasil. Né? Exatamente. Perigava até nós ter que morar em cima de árvores. Né? Então, é o marketing. É o marketing, são, vamos dizer assim, propagandas que, na realidade, não se concretizam na prática. Né? Então, esse é um outro problema que as pessoas devem tomar muito cuidado, né, de ouvir isso na mídia e acreditar que aquela empresa é realmente sustentável. Professor Tourinho, o Congresso está debatendo o novo Código Florestal. Já foi aprovado na Câmara, agora está no Senado. Eu gostaria que o senhor nos fizesse uma análise sobre essas alterações, se são positivas, negativas, por quê, enfim, parece que todas as posições têm suas justificativas. Na realidade, eu penso da seguinte forma: se fala tanto no Código Florestal e relacionando o Código Florestal com a área rural. Pouco eu vejo relacionar o Código Florestal com a área urbana. Aonde que se polui mais, professor? Né? Basta ver o seguinte: pegue o rio da nossa cidade, por exemplo, pegue o rio Belém, que é a maior bacia que nós temos dentro de Curitiba. Pegue o rio Belém antes dele entrar na cidade. O senhor vai ver que ele não é poluído como ele é depois que ele passa na nossa cidade. Então, eu acho que se fala muito do Código Florestal com relação à parte rural. Eu tenho alguns pontos que eu acho que seriam, talvez, importantes da gente se debater aqui. Por exemplo, em uma das propostas do Código Florestal e que já foi aprovada, é a questão da anistia das pessoas, né, que desmataram e tudo e tal. Eu vejo isso de uma outra forma aqui também pro meio urbano. Por exemplo, alguém aqui é anistiado das suas dívidas quando você tem algum problema? Ninguém é anistiado de dívida. Tributário, ninguém é anistiado. Então, para que anistiar quem desmata? Eu acho que essas coisas têm que ser muito bem colocadas. As pessoas deve ser passado para a sociedade o porquê da anistia, né, de quem desmatou. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando se trata disso. Mas eu ainda acho que o Código Florestal está faltando um debate um pouquinho maior na questão do Código Florestal no meio urbano. Professor Tourinho, o senhor participou, elaborou muitos projetos, e um dos projetos, eu vejo aqui no seu currículo, que o senhor ficou 8 anos trabalhando, foi um programa de matas ciliares. Isso. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse programa e da importância das matas ciliares. Pois é. Veja, professor, esse foi um programa que eu trabalhei durante 8 anos, quando eu era assessor de meio ambiente na Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Nós fizemos um trabalho com produtores rurais, mostrando a eles da importância da floresta ripária ou da mata ciliar, que é aquela floresta que fica ao longo dos rios, nas suas margens. Essas florestas elas têm uma função específica, que é manter a qualidade da água, que é manter a quantidade de água, e também para manter o microclima da região onde elas se encontram. Porque se a gente prestar bem atenção, aonde tem floresta, se você entrar em um local onde tem bastante floresta, você vai ver que a temperatura é muito mais amena de onde não tem a floresta. Então ela mantém esse microclima, essa temperatura onde ela se localiza. E muitos produtores rurais não queriam fazer o plantio dessa floresta. Então nós tivemos que fazer um trabalho bastante grande junto com a Secretaria de Meio Ambiente na época, com esses produtores rurais,
e nós conseguimos conscientizá-los e recuperamos aí uma grande parte de mata ciliar aqui no estado do Paraná através desse programa, junto com a Federação da Agricultura e a Secretaria de Meio Ambiente. Um outro programa que o senhor participou e atuou ativamente foi esse programa Rio Limpo. Isso. Eu gostaria que também o senhor abordasse esse aspecto. O Rio Limpo, ele também foi um programa do governo do estado que era para recuperar matas ciliares também. E dentro deste programa nós fazíamos um trabalho não só com produtores rurais, mas sim com as comunidades onde vamos dizer assim, onde nós estávamos fazendo o programa. Então nós somos em diversos municípios do estado, trabalhamos junto com prefeituras, junto com escolas municipais, mostrando aí a importância de se ter, né, o rio limpo, né, não se jogar lixo, não se jogar esgoto, que em muitos lugares o rio nada mais é do que um depositor de esgoto, né? Infelizmente isso ainda acontece em alguns municípios aqui do Paraná, mas nós também conseguimos fazer um trabalho bacana. Aqui em Curitiba nós fizemos esse trabalho no Rio Belém, junto com a Igreja Católica, onde nós conseguimos aí despoluir grande parte da bacia do Rio Belém, que vem da sua foz até a entrada no Parque São Lourenço. Aliás, o senhor também participou de um programa chamado Casa em Ordem. Isso. O que significa esse programa? Qual era o objetivo desse programa? Certo. E a importância dele? Me parece que isso aqui também tem a ver com sustentabilidade. Sim, o programa Casa em Ordem, esse foi um programa também que saiu de dentro da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, e era um programa para conscientizar, adequar as propriedades, o proprietário rural, com relação a toda a legislação que influencia na sua atividade. Então não era só sustentabilidade, era também a legislação trabalhista, legislação tributária, para que ele mantenha os seus impostos em dia. Então foi um trabalho muito, muito grande e muito bom. Nós realizamos isso durante um bom período aí. Aliás, eu quero dizer aos nossos alunos, aos nossos assinantes, que eu estou abordando esses programas que o professor Tourinho participou, elaborou, justamente porque nós temos entre os nossos alunos muitos funcionários públicos municipais, secretários, prefeitos, vereadores, inclusive deputados. Opa. E são pessoas que podem, nos seus municípios, de repente entrar em contato com o professor Tourinho, aqui no Grupo Uninter, e conhecer esses programas, implantá-los nas suas cidades. Mas para concluir, eu gostaria que o senhor falasse a respeito da gestão ambiental, da responsabilidade social, e essa questão da gestão ambiental, ela transcende aos limites municipais, estaduais, Isso. dos países, é uma questão de toda a espécie humana, não seria isso? A gestão ambiental, ela é vamos dizer assim, uma atividade não muito nova, mas o termo gestão ambiental, ele surgiu mais com a certificação, né, das organizações que aderem à norma ISO 14000, né, a série de normas ISO 14000, e a certificação se dá através da norma ISO 14001. E com isso as organizações ganharam um pouquinho mais de competitividade no mercado. Mas, professor, se o senhor me permite dizer, a certificação ISO 14001 também se vulgarizou de uns tempos para cá, porque as organizações acharam que só se certificando também ia ser, né, ela ia estar fazendo alguma coisa pelo meio ambiente. E a gente vê muitas empresas certificadas aí, que na realidade depois que recebem o certificado não estão nem aí com o meio ambiente. Então, também tem que se tomar muito cuidado com isso. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Luiz Anselmo Merlim Tourinho. O tema foi sustentabilidade urbana e ambiental. Professor Tourinho, eu quero agradecer muito a sua presença no programa. E eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu é que agradeço, professor, pela, vamos dizer assim, oportunidade de estar aqui e debater o assunto sustentabilidade. Obrigado. De nada.
Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública presencial e à distância, e ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater o planejamento estratégico para as empresas e o governo. E para isso nós convidamos o professor Fábio Melo Fagundes, ele que é mestre em administração. O professor Fábio, ele é graduado em sistemas de informação, ele tem pós-graduação em gestão da tecnologia da informação e também pós-graduação em contabilidade e finanças. Ele é nosso professor aqui do Grupo Educacional Uninter, da graduação e da pós-graduação, e ele também administra ou presta consultoria a empresas, ele também atua na área de administração estratégica, empreendedorismo, projetos, são todas áreas que ele atua como professor. Ele é consultor em administração, como eu disse, realizando planos de negócios, planejamento estratégico, análise de viabilidade e treinamento empresarial. E ele já foi eleito presidente da JCI Curitiba, a Júnior Chamber Internacional, antiga Câmara Júnior, que é uma escola, eu posso dizer que conheço a Câmara Júnior já há muitos anos, e que é uma escola de lideranças, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Ele é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, e que tem uma postura, uma visão positiva. Professor Fábio Fagundes, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Eu acompanho as suas aulas aqui no Grupo Uninter, na graduação e na pós-graduação, e sei do seu preparo e do respeito que o senhor goza entre os seus alunos, embora seja bastante jovem ainda. Pois bem, eu gostaria que o senhor começasse nos explicando o que é o planejamento estratégico, se ele vale para tudo. Ele vale para a administração pública, vale para as empresas e vale até para a vida das pessoas. Com certeza. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui com você, Jorge. Eu vi recentemente o seu programa com o Pessutti, achei um programa ótimo, foi muito bom ter a presença aqui do nosso ex-governador, foi uma ótima entrevista, então eu fico muito feliz de poder participar de um programa que recebeu o nosso ex-governador. É um prazer estar aqui com você. Bom, falar de estratégia é muito interessante porque a palavra estratégia, a gente tem que começar a entender um pouco mais a palavra, né? Então, primeiro a gente tem que voltar lá no grego para entender o que é estratégia, né? Então, se a gente dividir estratégia, a gente pode dividir em stratos e agem, né? Que seria o quê? A direção para o nosso exército. Então,
que a gente quer com a estratégia é direcionar, é dar um caminho, né? Desde o grego, desde uma palavra tão antiga, né? Desde uma base militar que nós temos com o termo estratégia, com a evolução da estratégia, que vem muito de um lado militar, né? De diversas influências que nós temos, Sun Tzu e tantos outros, né? Que influenciaram tanto ao que nós temos hoje e chamamos de estratégia empresarial e governamental. Aliás, Sun Tzu escreveu aquele livro A Arte da Guerra, que é um livro clássico, mais de 2.500 anos, exatamente. E que é usado não apenas para estratégia militar, mas hoje na área empresarial. Com certeza. E aí a gente tem uma oportunidade muito grande, né? Porque quando se fala, respondendo a sua pergunta, a gente pode chamar a estratégia e tratar a estratégia só para o meio empresarial? Não. A gente tem que trazer estratégia também para o governamental. E como é isso? Isso pode ser feito através de um planejamento estratégico, né? Então, uma ferramenta pela qual vai ser feito uma análise, um planejamento, um tempo de se pensar em atitudes futuras, nesse caminho que nós daremos para o nosso exército, né? Então, como que nós organizaremos as nossas ações para se chegar a um determinado objetivo na empresa, com base na missão e visão da empresa, nos valores da empresa. No meio público, a mesma coisa, com base na missão, visão, com base nos objetivos daquela gestão que está sendo realizada, é importante se fazer um planejamento, se definir quais serão os passos daquela gestão pública. Para isso, o planejamento estratégico é fundamental. Uma gestão pública sem planejamento estratégico, ela está sem um bom ordenamento, sem passos definidos. Não adianta só definir objetivos e não definir como atingir esses objetivos. Então, o planejamento estratégico vai trazer isso, uma fundamentação para atingir esses objetivos. Professor Fábio, eu falei na pergunta anterior de que o planejamento estratégico ele serve, inclusive, para a vida das pessoas. Uhum. Eu tenho um amigo, professor Ricardo Lindman, ele é engenheiro, ele é filósofo, é professor universitário, mas ele também é astrólogo. E ele faz mapas astrológicos das pessoas. Uhum. E nesse mapa astrológico das pessoas, ele diz para as pessoas tirarem um dia durante o ano e fazer o planejamento da sua vida para o próximo ano, para 5 anos e para 10 anos. E as pessoas que eu tenho conversado, elas dizem que isso tem funcionado, as pessoas têm resolvido problemas. De acordo com as tendências lá do mapa astral da pessoa, ela acaba fazendo, indo pelos caminhos onde a vida pode fluir melhor. O senhor acha que isso pode se aplicar também na vida das pessoas, o planejamento estratégico? Sem dúvida. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar no planejar, né? Não é um hábito do povo brasileiro como um todo gostar de planejamento, né? O povo brasileiro, os latinos de uma forma geral, gostam muito de realizar, né? Então, a pessoa não gosta de ir para o planejamento, gosta de... Tem um problema, quer sair fazendo, quer sair chegando numa solução, não quer planejar. Então, quando se para analisar uma determinada situação, possibilidades que se tem, aí a gente pode corrigir muita coisa e chegar a alternativas melhores. Eu já tive a oportunidade de realizar exatamente esse tipo de planejamento, ou seja, colocar o pessoal do primeiro período no curso de administração, o pessoal mesmo de pós-graduação, e fazer um exercício como esse. Numa janela de 5, 10 ou 15 anos, normalmente eu faço de 5 e deixo de 10 ou de 15 para o segundo momento, por eles mesmos. Mas quando eles fazem esse planejamento de 5 anos, e eu pergunto antes de fazer esse planejamento, vocês já fizeram algo semelhante? É raro algum aluno levantar a mão, mesmo na pós-graduação. Então, isso chama uma atenção para nós, para mostrar o seguinte, o pessoal não acaba não fazendo muito planejamento pessoal, acaba agindo, mas deixa um pouco de lado esse pensar, esse planejar a carreira, esse planejar objetivos, traçar caminhos para atingir esses objetivos. Então, é muito mais difícil você atingir um objetivo se você não sabe exatamente qual é esse objetivo. Então, o primeiro ponto é parar, refletir, né, pensar, usar essa capacidade tão bela que nós temos de analisar, avaliar possibilidades, traçar primeiro os objetivos que a gente tem e definir caminhos para atingir esses objetivos. Tem uma técnica para fazer um planejamento estratégico, né?
podemos começar por uma empresa, uma instituição, ela tem os passos que deve ser feito, ou seja, analisar os pontos fracos, os pontos fortes, fazer um diagnóstico, talvez seja o primeiro passo, depois estabelecer a missão. Como é que seriam esses passos, professor? Uma pessoa que pretende fazer um planejamento estratégico para a sua empresa, ou está começando uma carreira, ou está começando uma atividade empresarial, numa microempresa. Eu vejo aqui no seu currículo que a sua dissertação de mestrado foi justamente isso. Ou seja, o senhor trabalhou com as microempresas, o ambiente, a estratégia e o desempenho em micro e pequenas empresas. É importante ter essa visão. Hoje nós estamos observando, e os dados do SEBRAE apontam isso, que as empresas estão sobrevivendo mais do que antigamente, pelo menos as micro e pequenas que normalmente morriam no primeiro ano de vida, né? Havia uma mortalidade muito grande. Eu gostaria que o senhor abordasse esse tema, nos ensinasse como fazer isso. Legal. Tivemos uma mudança forte no número do SEBRAE, né? Recentemente tivemos aí o número apresentado, onde nós temos 26,3% das micro e pequenas empresas indo à falência em 2 anos. Esse número já foi muito maior, já chegou próximo da casa de 50%. Então, mostra que temos tido uma mudança no nosso país, né? Isso já é um ponto bem interessante para todos nós. O planejamento estratégico ele pode ser realizado a partir de uma análise ambiental, né? A partir de uma avaliação do ambiente, avaliação, no caso de uma empresa, da sua concorrência, dos seus clientes, dos seus fornecedores. Aí nós temos diversas metodologias, podemos fazer uso da matriz BCG, do Boston Consulting Group, que faz uma avaliação entre potencial de mercado e fatia de mercado que se tem. Podemos fazer uso da famosa análise SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que vem lá de Sun Tzu, autor do famoso livro Arte da Guerra. Mas um grande ponto importante é conseguir mapear os pontos de dificuldade que se tem para poder trabalhar, né? Definir aí pontos de dificuldade, o que se faz de bom dentro da empresa, que oportunidades o ambiente oferece e que ameaças que se tem também. Com base em tudo isso, existem diversas metodologias que nós temos disponíveis para se implementar dentro de uma empresa. Podemos fazer uso de metodologias com base, por exemplo, em Miles e Snow, que são autores ingleses, que nos trazem uma tipologia de estratégia a partir de níveis de inovação que nós queremos para uma organização. Então, se nós queremos colocar a nossa empresa no formato mais inovador, nós vamos despender mais dinheiro, vamos investir nisso. Também sabemos que podemos ser copiados por isso, mas que temos aí uma grande oportunidade de sair na frente do mercado, lançando produto diferenciado, lançando algo que vai chamar a atenção da clientela, né? Em contrapartida, também podemos ter uma estratégia menos inovadora, deixando o mercado ser direcionado e, por último, tomarmos alguma atitude, né? Então, é uma tipologia muito interessante. Além das tipologias clássicas, como, por exemplo, o próprio Porter, né? Que nos traz aí a possibilidade de ou focarmos na qualidade, ou focarmos ou direcionarmos a nossa estratégia voltada, por exemplo, para preço, né? Ou para algo específico, um foco no cliente que nós queiramos dar. Então, são tipologias de estratégias, são padrões estratégicos que nós podemos fazer uso na hora de definir os rumos para a nossa empresa. Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação, é mapear, é entender bem o cenário mercadológico que se encontra, entender os desafios que se encontram e o objetivo que se tem com essa organização. Segundo passo é definir uma estratégia, é definir um caminho para isso. Isso pode ser feito com base numa tipologia dessas estratégias, que existem diversas, pode ser feito com base no que se pretende colocar para a organização. O importante é fazer isso de uma forma estruturada, trazendo os envolvidos da empresa, os stakeholders da empresa, para uma boa discussão, de uma forma consciente, né? Ou seja, não adianta que isso seja apenas uma decisão de um, né? Tem que ser uma decisão de um grupo, tem que trazer as pessoas para discutir, para refletir os objetivos e os caminhos da organização. Mesma coisa no meio público.
Não adianta simplesmente isso ficar a cargo de poucas pessoas. Né? Isso tem que ser feito num grupo maior, até entendendo e mapeando as necessidades da sociedade. Né? Numa cidade, um plano estratégico deveria envolver vários setores da própria... Com certeza. Não apenas os funcionários públicos, mas nós temos alguns municípios que iniciaram esse processo. Aqui próximo de Curitiba, na região metropolitana, São José dos Pinhais, Joinville, que até foi por uma iniciativa da sociedade civil organizada, mas no meio público a gente sempre enfrenta a questão política. Muda o prefeito, ele abandona muitas vezes tudo aquilo que foi feito pelo seu antecessor. Isso é um erro, o senhor não entende dessa forma? Isso infelizmente acontece muito no meio político, né? Porque acaba tendo lá uma mudança de gestão, uma mudança do prefeito, do governador. Muitas vezes se perde um trabalho muito bem feito que havia sido feito, muitas vezes por uma rixa partidária, muitas vezes porque não se quer dar o braço a torcer para continuar um projeto que era do antecessor. Então isso gera, de fato, algo que é muito complexo para o meio público, né? Lidar com isso. Né? Quem vai assumir acaba muitas vezes querendo não tocar os projetos que já tinham. E isso gera custo, né, para a União, para os estados, isso é muito sério. Professor Fábio Fagundes, o senhor é consultor, trabalha com pequenas, médias empresas, mas quem está começando lá, com uma microempresa mesmo, até vamos colocar um microempreendedor individual, que agora a legislação permite que a pessoa que seja lá cabeleireiro, tenha uma empresa que limpe caixas d'água, que faça qualquer tipo de atividade, ele possa ser um empreendedor, dar nota, enfim, estar legalizado. Para todos cabe um planejamento estratégico, e se para essas empresas que estão começando lá do zero precisam de um consultor ou tem programas gratuitos do governo que podem orientar a pessoa para fazer o seu planejamento. Perfeito. Esse é um ponto muito interessante de se refletir, né, Jorge? Porque quando nós olhamos as empresas que estão sendo abertas, o empresário muitas vezes vai naquela ânsia de chegar num resultado, de ter um retorno financeiro e acaba deixando de lado essa etapa de planejar. No caso de uma micro e pequena empresa, uma empresa que está sendo iniciada, o foco não é tanto o planejamento estratégico, o foco é mais o plano de negócio, que é fazer uma avaliação para se chegar e entender se, primeiro, numa questão financeira, se é viável ou não é viável, né? Com base também em possibilidades de crédito, com base em diversas possibilidades que se tem. Numa questão mercadológica também, se há uma viabilidade mercadológica para esse negócio. Então não adianta nada você sair empreendendo se não há uma viabilidade mercadológica. Isso deve ser avaliado. Vai se avaliar aonde? No plano de negócio. Para se fazer um plano de negócio, existem diversas maneiras. Pode-se fazer uso do Sebrae, né? O Sebrae, Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que tem lá dá um apoio muito legal às micro e pequenas empresas. Tem inclusive materiais muito bons de forma gratuita no site, então qualquer pessoa pode ir lá, baixar, fazer uso disso. Está com dificuldade, não está conseguindo estruturar um bom plano de negócio, aí você tem que fazer algumas avaliações. Primeiro, você vai fazer o que com esse plano de negócio? Vai tomar a decisão se vai abrir ou não vai abrir o seu empreendimento? Então tenha cautela, faça com cuidado. Talvez pegue então um profissional, se for o caso, sendo lá uma consulta com o Sebrae, sendo um consultor autônomo, sendo diversas empresas de consultoria que vão ajudar a fazer isso. Se for então para captação de recurso com investidores, com angels, aí o foco já é totalmente mais profissionalizado. Aí com certeza precisa de um apoio de um consultor, até para direcionar o plano de negócio para poder fazer essa captação de recurso. Hoje no país nós temos diversas agências de apoio, tanto governamentais, mas também uma linha muito forte de investidores privados que colocam dinheiro em empresas e startups. Então, o empresário que quer abrir uma empresa, hoje ele pode abrir uma empresa fazendo uso desses recursos. Então, isso é muito interessante. Um bom plano de negócio vai facilitar demais essa captação de recursos. Professor Fábio Fagundes, o senhor, eu vejo aqui no seu currículo, o senhor é graduado em Sistemas de Informação, tem pós-graduação em Tecnologia da Informação.
Nós estamos vendo muitos negócios eletrônicos, aliás, negócios que surgem do nada, em pouco tempo se tornam as maiores empresas do mundo. Exemplo, Facebook, Sim. Google, etc. e tal. A própria Microsoft. Ainda há possibilidades de negócios eletrônicos, as pessoas, ainda há mercados que podem ser explorados através da internet. O que o senhor nos dá aí de dicas para os nossos alunos e para os nossos assinantes da CWB TV? Momento bola de cristal, né? Sem dúvida alguma, possibilidades existem diversas e não serei hipócrita aqui dizer que nós não teremos possibilidades tão grandiosas quanto o Facebook ou como ainda é, né, a Amazon.com, que é uma revolução, é um modelo de gestão interessantíssimo, uma empresa que funciona sem ter estoque, né? Então é fantástico. Com certeza teremos e ainda sentiremos o impacto de muitos negócios que surgirão dessa maneira. Então a gente está passando por um momento onde o empreendedorismo, onde criar novos negócios, não necessariamente passa por ter um local físico, por se ter um espaço comercial, por se pensar naquele modelo quadrado que se teve durante, e ainda muitas empresas ainda têm, mas hoje os modelos de negócio que nós temos são bem diferentes. Né? E muitas empresas estão surgindo totalmente dessa maneira, sem precisar ter lá um espaço físico propriamente dito só para a sua empresa. Né? Hoje nós temos a possibilidade de coworking, por exemplo, né? Onde em um único espaço você pode ter diversos profissionais, diversas áreas usando o mesmo espaço, muita gente fazendo trabalho de casa, né? Em home office, porque cada vez mais boas ideias que surjam podem gerar negócio, independente de você ter uma estrutura enorme. Né? Então, podemos ver casos como Facebook e tantos outros que foram criados em cima de modelos que inicialmente pareciam simples demais. Né? Então, deram ótimos negócios e isso deixa uma lição muito grande para a gente, né? Que a gente acaba achando que não é possível, né? Tem que ser totalmente o contrário. Né? A gente tem que acreditar que é possível. Existem possibilidades, existem diversas. Elas vão passar por nós. Alguns vão ter a capacidade de enxergar essa oportunidade e transformar isso num negócio milionário. Outros vão passar simplesmente pela oportunidade e não vão fazer nada com ela. Então, aí que está o grande desafio. É de quem olha, né? Quem enxerga a oportunidade. O senhor acha que essa revolução tecnológica ela vai a dimensões que a gente não possa imaginar? Hoje nós temos, vamos pegar o exemplo do Facebook, 800 milhões de usuários. O Google eu nem tenho ideia, mas acredito que no mínimo a metade da população do planeta acessa ali esse buscador. Nós estamos vendo agora essa revolução dos tablets, iPad, todos esses equipamentos que surgem a cada dia e que outro dia eu vi um desses equipamentos que ele já surgiu, já saiu do mercado e eu não tive ele. Até durou 10 anos, foi uma coisa surpreendente. Então, o senhor que é um especialista dessa área, o que o senhor nos diz isso, aonde vamos chegar com essa revolução tecnológica e da informação? Tecnologia é algo fantástico e assim, para quem consome a tecnologia tem que até tomar cuidado para não ficar toda hora simplesmente trocando de aparelho porque surgiu algo novo, porque todo dia está surgindo alguma coisa. Né? Então, até onde a gente vai com isso? Teremos muitas mudanças, é um mercado extremamente volátil. Fazer um planejamento estratégico num segmento como esse é muito sensível. Né? Podemos ver diversos empreendimentos, diversas ideias de negócio que surgem, que são rapidamente copiadas. Vamos analisar um. Temos aí o famoso Peixe Urbano. O Peixe Urbano foi uma empresa que foi criada no Brasil sem ter plano de negócio, o que não é um bom exemplo, tá? Mas vamos até citar aqui, mas que rapidamente foi copiado. Em um ano depois de aberto, já existiam 2.000 empresas fazendo exatamente a mesma coisa. Muitas delas faliram, né? Muitas delas não estão aí. Mas grandes grupos, Groupon, por exemplo, né? Que é um grupo muito forte, e tantos outros estão fazendo a mesma coisa. Ou seja, na área de tecnologia,
lidar com planejamento estratégico é muito mais sensível, porque está mudando tudo muito rápido. Até onde vamos chegar com isso? Até onde não sei. Eu sei que a mudança é muito rápida e muito drástica. Para a pessoa que está planejando, está lá num grupo, definindo o futuro da organização, muito mais sensível, né? Muito mais sensível do que outros segmentos. Tem que tomar um cuidado redobrado. E para o consumidor também, porque senão vai ficar toda hora comprando um aparelho novo, simplesmente porque surgiu um novo aparelho, acaba ficando até refém da tecnologia, né? Essa questão das redes sociais, por exemplo, há 3, 4 anos atrás, o Brasil vivia a febre do Orkut. Hoje, ninguém mais fala do Orkut. Todas as pessoas estão no Facebook. Amanhã depois pode surgir um outro site de relacionamento e o Facebook também desaparece. Por que essa volatilidade, professor? Tem muita coisa envolvendo aí, né? Tem a questão das pessoas adquirindo mais conhecimento em cima de tecnologia. É uma área que não fica restrita a quem, por exemplo, fez uma formação em tecnologia. Então, as pessoas, por curiosidade, muitas vezes, o garoto está no 2º grau, lá acabou fuçando, buscando informação, conseguiu fazer um buscador. É o caso do KD, que nós tivemos no Brasil até alguns anos, depois foi comprado pela Yahoo, foi comprado por 5 milhões e foi algo desenvolvido por um garoto de 16 anos. Então, isso deixa uma lição para a gente, né? Que é uma área extremamente volátil, né? Nós já tivemos diversas ferramentas de comunicação que depois foram chegar no que nós temos de redes sociais, como Orkut, Facebook, LinkedIn, que é uma ferramenta fantástica, mas que vem lá todo de um outro universo que vem de ICQ, Mirk e tantas outras ferramentas do passado que nós tivemos. Mas veja, é algo muito volátil, né? E as empresas podem fazer uso disso. As empresas podem e devem fazer uso disso. Não é porque daqui a um tempo o Facebook vai cair em desuso porque saiu uma outra ferramenta que vamos deixar o bonde da história passar. As empresas podem colocar aí na sua linha de ação, ter ações, por exemplo, de marketing envolvendo Facebook, tantas hoje já fazem isso, né? Campanhas em Facebook, ter um cuidado maior com o que o seu consumidor está falando dentro de uma rede social, né? E isso traz um desafio. Por que não a gestão pública fazer o mesmo? Né? Por que não a gestão pública ter lá analistas de redes sociais para mapear o que está se falando da cidade, por exemplo, numa rede social? É o que empresas de grande porte estão fazendo. Né? Se elas estão fazendo, elas deixam uma lição para os municípios, para os estados e para a própria nação. Será que não temos que entender um pouco mais a necessidade da população usando as redes sociais? Nós entrevistamos nesse 2º bloco de Gestão Pública em Debate o professor Fábio Melo Fagundes, ele que é mestre em administração, professor aqui do Grupo Uninter. O tema foi o planejamento estratégico para as empresas e o governo. Professor Fábio, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, Jorge. Não Jorge. tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. Obrigado.